Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos aqui o nosso planejamento para esse dia 13 de agosto, um sábado, tá? Eu vou começar esse planejamento desde o início para vocês verem como eu marco as coisas aqui no Radar Esportivo, a separação de odds que eu faço, enfim, a seleção que eu vou fazendo aqui naturalmente. Espero que eu consiga ser um pouco mais brando, né? Afinal de contas, eu tenho que aproveitar um pouquinho a família nessa sexta-noite, afinal de contas, sábado e domingo a gente fica fechado aqui dentro do escritório, tá? Então vamos lá, como sempre, muito prazer, meu nome é Theo, se você não me conhece, esse é um canal sobre trade esportivo, esses não são vídeos sobre palpites, nem dicas de apostas, nem dicas de bilhete, não, tá? Aqui eu vou fazer um planejamento aprofundado sobre os cenários que eu pretendo trabalhar. E pode ser que eu deixe alguns jogos de fora, obviamente, porque eu não consigo trabalhar tudo, né? Então é um planejamento pessoal e vou compartilhar com vocês. Eu espero conseguir ajudar da melhor maneira. Se você gostar do que você vê por aqui, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Então vamos lá. Não esquece, aqui embaixo tem tudo que você precisa. Tem um bônus da Betfair, tem a questão do planejamento, a questão do sorteio da banca de R$30 todos os dias. Tem o meu Telegram, tem o curso aí gratuito de trade completo para você aprender mais sobre trade. Estou igual o Cebolinha falando. Vamos lá então? Vamos começar aqui no Radar Esportivo. Só ver se eu não deixei nenhuma liga de fora aqui. Campeonato Turco eu já coloquei. A Superliga da Suíça não é algo que eu tenha acompanhado tão de perto assim. A Premier League russa acabou de começar. A Polônia também. Noruega, acho que tá tudo por aqui, tá? A Série A italiana começa nesse sábado, então vamos começar aqui, tem muito jogo, tá? Vamos separando aqui. Helsingborg e Sirius não são equipes que eu costumo trabalhar aqui na Suécia, eu vou deixar de fora, tá? Bundesliga 1, nós temos aqui 10,5 Bayer Leverkusen, é uma equipe que eu acompanho muito de perto, 1,30 a odd do Leverkusen. O Augsburg começou com uma goleada dentro de casa contra o Freiburg, e o Leverkusen começou perdendo por 1-0 contra o Dortmund, duas equipes que começaram mal. Eu vou marcar esse jogo aqui como super favorito, daqui a pouco a gente fala sobre ele. O Leipzig dentro de casa contra o Colônia também vai entrar com odd de super favorito. Hoffenheim e Bochum, aqui a gente tem um favoritismo para o lado do Hoffenheim. O Hertha Berlim pega o Frankfurt. Vou conversar com vocês bastante sobre o Frankfurt, viu? Tem bastante coisa para conversar aqui. É um jogo parelho. O Bremen com o Stuttgart é um jogo parelho. E aqui o Schalke contra o Borussia Mönchengladbach também é um jogo parelho, tá? Da segunda divisão da Alemanha, aqui são jogos que eu geralmente trabalho gols, então eu nem vou marcar aqui para vocês, mas saibam que é o primeiro jogo do dia que eu costumo acompanhar, os primeiros jogos do dia na Bundes 2, tá? Todos esses jogos aqui eu venho para trabalhar, buscar oportunidades em gols, em alavancagem, principalmente aqui. O jogo do Darmstadt dentro de casa costuma ser bem interessante, o Darmstadt é muito forte. O Karlsruhe não começou bem essa temporada, por enquanto duas derrotas e um empate. O Kiel também perdeu o seu último jogo, empatou ou perdeu? Acho que foi empatou o seu último jogo dentro de casa e aí venceu fora de casa, inclusive fez um bom jogo fora de casa. E o Braunschweig aqui é um dos piores times da Bundes 2 e não porque não cria chance, tá? Ele é um time extremamente criativo, mas é um time horroroso na efetividade. O time não consegue fazer gol 3 rodadas até agora e nenhum gol feito. Por isso eu tenho minhas dúvidas aqui em trabalhar esse jogo para gols. Vamos ver. E um confronto aqui do Bielefeld contra o Hamburgo. O Bielefeld que desceu para segunda divisão agora, depois de passar um período na primeira, e vai sofrendo com aquela síndrome do rebaixamento, né, dos times que vivem ali um período na elite do futebol alemão e descem e não conseguem se manter tão firmes. Ele e o Greuther Fürth, por exemplo, estão passando por isso. O Hamburgo conquistou sua vitória, sua segunda vitória na competição dentro de casa contra o Heidenheim. Beleza? Aqui na Elitserien não temos nada de interessante para o que eu trabalho. Na Eredivisie, o Feyenoord enfrenta o Heerenveen com a de 1,30. Não é uma equipe que eu tenho trabalhado tanto, então eu me abstenho aqui de comentar. Esse ano eu tenho trazido algumas equipes meio, vamos dizer assim, alternativas para o meu trabalho, mas o Feyenoord ainda não está dentro delas, tá? O PSV também não. Então,
é uma possibilidade aqui de observar, talvez, mas não está assim no meu radar. Tá? O PSV é uma equipe fora de casa com uma odd de super favorito, né? Porque se estivesse dentro ia estar muito mais baixo. E o Feyenoord aqui em casa também com odd de super favorito. A gente vai falar sobre isso, tá? Na La Liga, estreia do Barcelona contra o Rayo Vallecano, tá? Com uma odd de 1,16, super favoritismo do Barcelona também, que está com um time muito bom. O Valladolid com o Vila Real, o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno, né? Subiu agora para a primeira divisão, se eu não me engano subiu direto, sem precisar passar pelos playoffs, e o Vila Real, que foi sensação na temporada passada, foi ali longe na Liga dos Campeões, pega o Valladolid, pode ser um jogo também para jogo parelho, mas aqui a gente tem uma odd de favorito para o Vila Real. Celta de Vigo Espanhol, e fica muito longe para mim, tenho pouco conhecimento sobre essas equipes, o Celta não fez uma boa temporada no passado. Enfim, não sei se eu vou me aventurar aqui na parte de meio de tabela da La Liga, tá? Liga 3 Alemanha, eu vou me abster de comentar porque é a mesma coisa da segunda divisão da Alemanha para mim, eu só trabalho gols, tá bom? PSG contra Montpellier, venho trabalhando o PSG pré-temporada e agora no início, trouxe o PSG novamente para minha cartela de investimentos, mas confesso para vocês que com essa odd a 1,08 é impossível para o meu trabalho, tá? Então eu vou ficar de fora, por isso vou até marcar como super favorito aqui para vocês que olham depois o link aqui do Radar Esportivo, mas não vai ser um jogo que eu vou trabalhar para back, tá? Muito baixo. E aqui um jogo parelho muito interessante, o Rennes é um time excepcional, tá? Um time muito bem treinado, muito bom, muito bem organizado, não sei se houve mudança de treinador, e o Mônaco não sei, não vem me convencendo tanto nas últimas competições, nas últimas temporadas, mas pode ser um jogo bom. Premier League, vamos ver se tem alguma coisa que eu faço aqui. O United não, tô fora, tá? Não tenho trabalhado o United nem em lay, nem em back, nem nada. Aqui sim o City a 1,06 não. Que isso, é sério? Ô louco, deixa eu dar uma olhada nessas odds aqui. Não é possível, 1,06 o City? Isso tudo? Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Porra, maluco, cara. Não é possível que o City é 1,06, o PSG 1,05 ainda piorou. Puta, sem chance. Sem chance. Eu vou marcar aqui como super favorito, obviamente, mas não dá. Essa odd do City aqui pra mim não rola, tá? O Arsenal contra o Leicester, esse aqui parece um jogo interessante pra mim, jogo de favorito. O Arsenal é um time bom ofensivamente, começou bem a temporada. Que mais? Southampton, Wolves, acho que só. Na Inglaterra, para mim, eu não tenho trabalhado tanto também os times de meio de tabela, mais os favoritos. Talvez eu tenha deixado alguém de fora, mas não vou fazer o United, tá? Esse ano o United está descartado para mim. Rangers, como sempre, dentro de casa contra o Johnstone, super favorito. E o Celtic tá por aqui? Não. Só o Ross County, o Aberdeen, não. Só o Rangers mesmo. Primeira Liga, o Sporting pega o Rio Ave depois de um 3-3 contra o time do Braga, tá? E o Benfica pega o Casa Pia, que subiu agora, se eu não estou enganado, da segunda divisão. Também é um jogo de super favorito. A Argentina vai acabar, com o início da competição europeia, a Argentina vai deixar de ser uma competição que eu vou observar. Não é preconceito, é falta de tempo, tá? Então eu vou desmarcar a Argentina aqui. Ela vai continuar na PDF de apoio, todos os jogos vão estar ali, mas eu não vou conseguir acompanhar a Argentina ao longo dessa temporada europeia. É muito jogo e como eu tenho uma carga de trabalho muito maior de tarde, à noite é impossível, tá? Meus faróis já vão estar bem baixos. Aqui na segunda divisão da Espanha também vou deixar no PDF de apoio, né, a partir da terceira, quarta rodada ali, mas também não vai ser uma competição que eu vou acompanhar de frente. Na Série A, aqui sim eu ainda me mantenho um pouco ativo, temos um jogo quase de favorito do Goiás para cima do Avaí, vou tratar como um jogo parelho. O grande derby Corinthians e Palmeiras, que divide a linha vermelha de São Paulo, né, para quem já morou ali, para quem conhece. Eu descobri pessoalmente lá, né? Foi bem engraçado a história de eu ter descoberto que a rivalidade também dividia a cidade.
E esse é um jogo extremamente importante para o Corinthians. O Corinthians que foi eliminado da Copa Libertadores pelo Flamengo. Tem um jogo agora da volta contra o Atlético Goianiense. Quer ver, ó? Olha aqui. No dia 17, ou seja, 4 dias depois, contra o Atlético Goianiense em casa. Não pode poupar contra o Palmeiras, porque ainda está ali, né? Focado no Brasileirão, né? O segundo colocado. Não vai querer deixar o rival somar mais 3 pontos e abrir ainda mais vantagem na liderança. Olha, vai ser um jogo muito bom de se acompanhar, tá? Equipe parelha aqui, quero muito acompanhar esse jogo. O Cuiabá joga com o Juventude às 20h30. Esse é um jogo que eu vou pular, tá? Posso até comentar com vocês, mas esse é um jogo que eu vou pular por conta da carga, tá? E esse jogo aqui do Botafogo com o Goianiense também me passa uma impressão de que o Goianiense pode vir ali, não sei, pensativo, né? Não tô acreditando que o Goianiense vai bater de frente nas 3 frentes. O Goianiense passou pelo Nacional, tem o jogo da volta contra o Corinthians, seria histórico se classificar para as semifinais da Copa do Brasil, porque isso envolve muito dinheiro, né? E o clube já faturou um pouquinho agora com essa semifinal contra o São Paulo na Sul-Americana. Então o Botafogo tem que somar ponto aqui, cara. O Goianiense daqui a pouco tem o jogo contra o Corinthians. Então esse jogo aqui, quem sabe? Eu não dei uma olhada. Também é um jogo onde o Botafogo não tem odds de favorito. Na Série A italiana não tem estatística, acabou de começar, mas estou muito inclinado a acompanhar esse jogo da Sampdoria aqui com a Atalanta que fez, pela primeira vez desde que eu acompanho a Atalanta, ela entrou num déficit, né, de mais de 50 milhões de euros nessa janela de temporada de contratação. Foi um time que não deu muito certo na temporada passada, vai ficar só com a Copa Itália esse ano, né, praticamente em relação à disputa, e a Série A, óbvio, não conseguiu vaga para as competições europeias, né. Eu vou trabalhar esse jogo aqui com uma ideia de match odds, né? Nós temos um favoritismo da Atalanta. A Inter, né, como uma das grandes candidatas ao título, vai disputar esse jogo fora de casa com o Lecce, que acabou de subir, campeão da segunda divisão, um jogo de super favorito. E o Monza, time do Berlusconi, dos cabeças do Milan, vem com um elenco bem velho, com uma idade assim bem avançada, me cheira até ali uma possibilidade de lavagem de... Não posso falar isso no YouTube, né? Senão vai me dar... Enfim, vai derrubar o vídeo. Mas enfim, tá estranho, tá? O Monza contratando alguns jogadores assim, mais de idade. Vamos ver se vai conseguir se manter aí depois de tanto trabalho para subir para a Série A. O time do Monza que faz um jogo contra o Torino, que tem um ótimo treinador. Tá bem organizado esse time do Torino e precisa melhorar um pouquinho mais a parte ofensiva, tá? Também aqui um jogo para mim, na minha opinião, um jogo parelho. E por último nós temos o atual campeão Milan contra a Udinese. A Udinese que se destacou na temporada passada por conta do Deulofeu e do Beto. E o Milan que calou a minha boca, né? Eu fui criticando o Milan quase que a temporada inteira. O Milan não tinha peça de reposição, o Milan não tinha um estilo de jogo e o Milan ganhou. Então não dá aqui para duvidar do Milan, mas vamos colocar aqui como super favorito. Na Série B, vários jogos aqui, porra, a quantidade de jogo que tem na Série B. Equipe parelha aqui pro lado do Operário. O Vasco pega Tombense com uma odd de favorito. O Sport pega o CSA, um jogo parelho. A maioria desses jogos eu não vou conseguir trabalhar, tá? Pela carga. O Cruzeiro é favorito contra a Chape. Essa odd do Cruzeiro me interessa, viu? O Guarani, equipe parelha contra o Náutico, e o CRB recebe o Grêmio, que agora resolveu ganhar fora de casa, com uma odd também parelha, tá? Na Série B da Itália não tenho acompanhado mais de perto, então eu vou até tirar daqui. E a Superliga Turca, 2 times que eu tenho acompanhado de perto é o Trabzonspor, que jogou hoje, não me deu oportunidade, diferente da rodada passada, onde ele acabou me dando oportunidade, que o jogo foi contra o Istanbulspor, na rodada passada, dessa vez não. E o outro time que eu quero acompanhar é o Fenerbahçe. Ele não tá jogando nesse sábado, então eu fico de fora aqui. Vamos lá para a parte estratégia do radar, para a gente ver como que ficou esse dia 13 entupido de jogo, tá? Vou fechar aqui, ó, o que eu pretendo e vamos lá. Olha a quantidade de super favoritos nesse dia.
1, 2, 12, né? 12 times. Aqui eu já começo eliminando questão de horário, tá? Vou fazer junto com vocês para vocês prestarem atenção. Mesmo horário para City e Bournemouth e Rangers e Johnston, né? Enfim. 11 horas. Eu não consigo me atentar a 2 jogos ao mesmo tempo, quando eu tô com uma stake cheia. O que eu elimino aqui? Eu elimino o City pela questão da odd. Eu não trabalho goleado, não trabalho em mercados alternativos, então o City para mim ele tá fora do meu método pela parte técnica, tá? Tem situações onde eu não me importo com esse tipo de cotação, mas realmente a 1,06 é assim, é absurdo, tá? E eu acho que a gente vai ver muito isso ao longo dessa temporada, não só com o City. Então, aqui se tiver que escolher alguém, vai subir o time do Rangers lá para o back favorito, tá? Depois, nós temos aqui às 10h30 também 2 jogos. O Leverkusen faz um jogo contra o Augsburg e o Leipzig faz um jogo contra o Colônia. Aqui eu posso listar 2 situações. Primeiro, pelo adversário, eu acredito que o Augsburg vai me oferecer menos risco do que o Colônia. O Colônia é um time agressivo, o Colônia é um time bom, mas eu acredito que o Colônia, se eu não me engano, já perdeu o Modeste para o Dortmund, tá? Então, essa perda do Colônia vai ser bem significativa. Enfim, afinal de contas, é um cara que marca muito gol de cabeça, enfim. Pelo adversário, eu escolheria fazer o jogo do Leverkusen, porque o Augsburg não começou de uma maneira boa, já foi goleado dentro de casa pelo Freiburg e lutou na temporada passada, 21-22, para não cair, tá? Junto com o Hertha. Mas, se for falar para o time da casa, eu escolheria trabalhar a favor do Leipzig. O Leipzig fez uma excelente campanha dentro de casa na temporada passada, principalmente no final da temporada. Já desbloqueou os títulos, né? Tirou aquela pressão, voltou alguns jogadores para o Leipzig, o Werner voltou. E o Leverkusen não me passou confiança no início da temporada. 2 jogos que eu trabalhei, 2 jogos que o Leverkusen perdeu para o Dortmund e perdeu para o time do Elversberg, que foi campeão da terceira, um dos campeões, né, da 4ª divisão, se eu não me engano, regionais da Alemanha, e subiu para a 3ª divisão e eliminou o Leverkusen na DFB Pokal, Copa da Alemanha. Ou seja, se você tomar 4 gols de um time que veio da 4ª divisão logo no início do ano, me parece assim um fator de desconfiança do Leverkusen. Tem um ataque excepcional, o Patrick Schick e o Diaby continuam por lá, trouxeram ali, se eu não me engano eu não consigo me lembrar a pronúncia, mas enfim, não vou também me estender muito. Então assim, para confiança, eu acredito que o Leipzig me passaria mais confiança para esses 2. Mas eu vou manter esses 2 aqui no mesmo horário, já que eu tenho ódio para os 2, e vou averiguar, vou deixar os 2 na tela e ver qual que vai me dar aqui uma leitura para eu focar um pouco mais, se vai me dar oportunidade de trabalho ou não, tá? Então, vou colocar os 2 aqui dentro dessa possibilidade de back favorito no primeiro tempo. Não estou usando estatística aqui porque essa liga especificamente acabou de começar, tá? Pro lado depois do almoço, né? Depois que a gente para almoçar, eu tenho o Milan a 1,36 contra a Udinese. Eu não vou trazer o Milan para um possível back. Eu não vi nenhum jogo do Milan essa temporada, acabou de começar, óbvio. E o Milan na temporada passada não me deu padrão para back em praticamente nenhum jogo. Inclusive eu não vinha com viés para trabalhar back Milan. Então vai me surpreender e eu venho para esse jogo para fazer anotações. Eu quero saber como o atual campeão da Série A vai se comportar em cima contra um time chato como é a Udinese. Um time bem cascudo, tá? Então eu já vou deixar o Milan de fora. O PSV é uma possibilidade de leitura, de observação também, mas sinceramente não é uma equipe que eu acompanho tão de perto. Tá? Também começou com vitória aqui na Holanda, então é uma possibilidade, mas não é, por não ser equipes que eu trabalho assim de maneira tão corriqueira, não é uma equipe que eu faço investimentos tão altos, enfim, que eu tenho tanta confiança. Diferente do Benfica. O Benfica que eu tô bem entusiasmado para tentar fazer esse jogo do Benfica. O Benfica que eliminou o Midtjylland no pré-Champions, se eu não estou enganado. E eu venho aqui para buscar alguma coisa a favor do Benfica fora de casa com essa odd de 1,20 e tal, tá? Aqui pelas 14 horas. Depois nós temos a Inter, às 15h45. Também é um jogo que eu quero observar para um back favorito no primeiro tempo. Aqui tem um quê e uma dúvida, que é
se a Inter vai jogar propondo o jogo ou se agora com o retorno do Lukaku a Inter vai fazer um estilo mais reativo. Em alguns momentos talvez a Inter detenha a bola e pressione e dê oportunidade de back, mas eu me lembro que quando a Inter foi campeã com o Lukaku de artilheiro, o Lautaro fazendo muito gol, a Inter jogava em alguns momentos de forma reativa, desligava no meio do jogo. Isso não me causava muita confiança, tá? Então eu tô vindo também para fazer a mesma coisa que eu vou fazer com o Milan, que é fazer várias anotações sobre a Inter, tá? Mas é um jogo que eu posso sim trabalhar. O PSG eu vou ficar de fora pela odd, assim como eu vou ficar de fora do City, tá? Apesar de confiar que esse ano defensivamente o PSG vai estar melhor, para essa odd para mim não vale a pena. O Feyenoord, pelo mesmo motivo do PSV de desconhecimento, eu posso até observar o jogo, mas dificilmente eu vou dar um clique a favor do Feyenoord, tá? Por não trabalhar essa equipe com muito afinco. O Barcelona contra o Rayo 1,16 está dentro ali do meu quadro de back nas odds e eu posso trabalhar esse jogo. E para fechar, lembrando, Barcelona com toda essa contratação, com todos esses reforços, me parece que ofensivamente agora vai para frente, vamos ver, tá? E por último o Sporting contra o Rio Ave, o vice-campeão da temporada passada do Campeonato Português, começou empatando contra o Braga, vai em casa agora jogar contra o Rio Ave que costumava ser um adversário chato, na última temporada não foi assim tão bem, então eu também vou ficar de olho aqui numa possibilidade de back ao Sport. Então dos 12 eu tirei aqui 7, lembrando que Bayer Leverkusen, Leipzig e Rangers estão dentro praticamente do mesmo quadro de horários, tá? Então se eu tiver dentro de uma posição aqui, é provável que eu não vou estar dentro das outras duas, porque eu não costumo, quando eu tô com investimento em back, eu não costumo desfocar do jogo. Isso é uma coisa minha, tá? Aí quando eu entro no Benfica aqui, eu já tô praticamente só observando esse jogo, né? Quando eu falo da Inter e do Barcelona também pega, e do Sporting também pega quase que o mesmo quadro de cenário. Então se eu estiver dentro de um, obviamente, eu não vou estar no outro. Então isso aqui é só um parâmetro de cenário para buscar a minha leitura, tá? Os que eu deixei de fora tem a ver com cotação e com desconhecimento das equipes, beleza? Agora vamos falar de favoritos, onde provavelmente eu já vou trabalhar mais em lei a zebra, né? Lei a pior equipe em campo. Aqui nós temos o Hoffenheim contra o Bochum. Não é um jogo que eu pretendo vir trabalhar back Hoffenheim. O Hoffenheim não é uma equipe que costuma dar padrão de back. Ela é muito mais interessante para alavancagem e gols. E o Bochum se reforçou, principalmente com o Philipp Hoffmann, que veio do Karlsruhe, um jogador muito forte pelo alto. Eu estou bem inclinado a ficar de olho em gols aqui, tá? O Bochum também é um bom time de contra-ataque e os dois times começaram perdendo. Tá, então eu já vou trazer esse jogo aqui para o mercado de over goals com essa possibilidade, tá? O outro jogo de equipe favorita, aí já pula lá para o Brasil, é o Vasco contra a Tombense. Aqui a gente pode utilizar o nosso querido PDF de apoio. Deixa eu buscar aqui o jogo do Vasco para facilitar a nossa vida, ó. O Vasco venceu 7 dos 12 jogos que fez dentro de casa. A Tombense apenas 1. Tem que vencer, hein, Vasco? 83% dos jogos o Vasco ficou sem sofrer gol. Tem uma defesa excelente, só tomou 2 gols dentro de casa. O time falha pouco em marcar. O time da Tombense fez apenas 6 gols fora, tomou 12. Tá? O Vasco cria muito mais chances e tem um aproveitamento melhor. A Tombense cede muito mais chances e tem um aproveitamento e tem um quadro de gols sofridos até menor do que deveria estar tomando mais gols. O Vasco é amplamente superior no primeiro tempo, só que aqui a Tombense ela não perde tanto, né? Esse é um fator aqui preocupante, mas pelo menos um lei a pior equipe talvez entre aqui para mim. O Vasco continua com um bom segundo tempo, inclusive melhora defensivamente e me parece realmente aqui que o Vasco tem uma grande chance de vitória. O Vasco também tem marcado bastante gol de escanteio, mas a Tombense não tem tomado tanto assim, tá? Eu ficaria de olho nesse jogo para match odds, sim, no leia pior equipe em campo aqui e já vai subir lá para cima, tá? O terceiro favorito é o Arsenal contra o Leicester, mas aqui o Arsenal, ele ainda, por mais que ele tenha vencido o primeiro jogo contra o Crystal Palace, ele ainda não vai me convencer o suficiente para trabalhar em back, né? O Arsenal, ele vem gerando desconfiança para todo mundo aí que trabalha na Premier.
há anos, né? Então não vai ser um joguinho com o Gabriel Jesus que vai mudar, tá? Eu preciso de vários jogos do Arsenal para me sentir confiante. E eu tenho o fator Leicester, que é um time muito agressivo no contra-ataque. Então qualquer bobeirinha que o Arsenal der, provavelmente o Leicester vai acabar aproveitando os contras. Então esse é um outro jogo, assim como o jogo do Hoffenheim, que eu estou mais inclinado a buscar gols, mesmo sendo lá na Inglaterra, do que propriamente o mercado de match odds. Tá? Então eu já vou puxar lá para cima para o over goals também, tá? O quarto favorito do dia, aqui é a Sampdoria Atalanta. Aqui eu até posso me envolver em gols, mas ao longo do jogo, tá? No início eu quero estar muito atento ao match odds. A Sampdoria não fez uma boa temporada na temporada passada. Ficou ali livre do rebaixamento faltando 2, 3 rodadas para o final. A Atalanta também não fez uma boa temporada no geral, mas a Atalanta fez uma espetacular campanha fora de casa. Não dá para criticar isso, você pode olhar aí. A Atalanta, talvez se ela tivesse 3 vitórias a mais dentro de casa, ela lutaria por uma vaga na Champions contra a Juventus. Ela só ficou fora das competições europeias porque ela teve um desempenho ruim em casa. Então tem que ser respeitado o que a Atalanta fez fora. E eu acredito que a Atalanta pode sim tentar brigar por uma vaga na Europa esse ano. E a Sampdoria é um time cascudo, é um time de velocidade, um time excelente pelo alto. Mas a Atalanta também tem suas valências, tá? Então eu vou ficar aqui com o jogo para ler a pior equipe. Beleza? Sem muita estatística, porque a gente vai ter a competição começando agora. E sábado é difícil a gente se aprofundar muito, né? Assim como Valladolid e Vila Real, vamos lá de novo aqui. Eu só vou marcar esse jogo para correção de preço, né? Um ler a pior equipe em campo, porque a gente tem pouca estatística. Só a lembrança ali de um bom Vila Real no ano passado, bem treinado, contra um Valladolid que veio muito forte da segunda divisão. Inclusive, eu acho que o Valladolid mudou o escudo do time agora. Teve ali um repaginamento. Por último, um favorito do Brasil, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem me dado padrão de back. Já falei para vocês várias vezes, né? A gente já viu aqui o Cruzeiro dando padrão de back assim, à torta direita. Eu vou buscar aqui o Cruzeiro no nosso PDF. Cruzeiro, para vocês verem as estatísticas do Cruzeiro. Olha só, dentro de casa. 11 jogos, 11 vitórias, 91% das vezes o time saiu na frente, não falhou em marcar nenhuma vez, só tomou 2 gols. Tipo o Vasco, né, na parte defensiva. A Chape não joga bem fora de casa, não vence tanto, não sai tanto na frente, tem um ataque moderado e tem uma defesa moderada também. Poderia estar tomando bem mais gols aqui porque é um time que cede bastante oportunidade, olha só, 1.70. Isso quer dizer o quê? Que quando a Chape pega adversários com defesas, com ataques inefetivos, ela acaba, mesmo cedendo muita oportunidade, não sendo punida. Então o Cruzeiro pode aproveitar disso. O Cruzeiro era para estar fazendo mais gols também, né? Apesar de ter um ataque bom, era para estar fazendo mais gols. O primeiro tempo do Cruzeiro chama muita atenção porque é um time sólido defensivo, marcação dupla, marcação forte, marcação pressão. O Cruzeiro realmente dentro de casa é um absurdo. A Chape faz, entre os 2 tempos, a Chape faz um primeiro tempo bem ruim, vence pouco, também não perde tanto, mas marca menos gols e acaba sofrendo um pouco mais, tá? No segundo tempo o Cruzeiro cresce ainda mais, né? Vence mais, perde menos, marca mais gols, só que a Chapecoense cresce também, então talvez o segundo tempo seja um segundo tempo mais perigoso. Não me parece um jogo para gols, porque jogos do Cruzeiro geralmente são jogos onde o Cruzeiro costuma, se está em vantagem, controlar bastante a vantagem, então acho que a Chape aqui pode sofrer no primeiro tempo e, se tiver em desvantagem, acabar sofrendo também no segundo, mas não me parece um jogo para muitos gols, beleza? Então eu trago aqui o Cruzeiro como uma possibilidade de trabalhar o Leia Chape, né? Que eu acho que o Cruzeiro pode me passar essa confiança aqui, tá bom? Se você é mais ousado e tem o Cruzeiro como um time que você acompanha sempre, você pode até trazer um Cruzeiro para o back favorito, por que não? Desde que ele dê padrão, nada de errado, tá? Passamos então para as equipes parelhas para a gente finalizar. Hertha Berlim e Frankfurt. O Hertha começou com uma derrota. Vamos dar uma olhada no último jogo aqui do Hertha. Foi uma derrota para o Union Berlim. Ele ameaçou fazer alguma recuperação, mas não conseguiu, tá? Joga com o Frankfurt e aqui eu quero fazer um comentário sobre o Frankfurt com vocês. O Frankfurt é um time que joga na Bundesliga esse ano para
cumprir tabela, né? Óbvio, financeiramente é muito importante você ficar bem colocado, mas eu não acho que o Frankfurt vai disputar o título. E o Frankfurt, por já ser o campeão da Europa League, ele já tem vaga na Champions. Ele vai jogar a Champions. Então é óbvio que o Frankfurt pode tentar se colocar numa posição melhor para poder estar na próxima Liga dos Campeões, mas o Frankfurt já vai estar jogando a Liga dos Campeões esse ano. Então eu acredito que o Frankfurt vai dar uma importância menor, talvez, para a Bundesliga e focar nas Copas, a Liga dos Campeões e a DFB Pokal. Inclusive, o Frankfurt já começou goleando o Magdeburg, que foi o atual campeão da terceira divisão da Alemanha, por 4-0. Foi um jogo bom, deu para trabalhar os gols. Apesar da baixa, da perda ali do seu principal jogador, o Filipe Kostic, que é lateral esquerdo, barra ponto esquerda, barra ala, barra criador, barra batedor de falta, que era, o cara do time. Apesar disso, eu acredito num Frankfurt forte nas Copas. Por isso eu vou ter bastante receio no Frankfurt na Bundesliga, tá? Mas isso não tira do Hertha essa nhaca que o time tem vivido nas últimas temporadas. O time não vem bem. Só que dentro de casa tem um fator torcida aqui. A torcida do Hertha é bem apaixonada. Cobra, mas é bem apaixonada. Tá? O Frankfurt pode levar perigo pelo alto, para mim é um jogo para correção de preço, se for fazer esse jogo, para não desgrudar da frente da tela, porque isso aqui muda a qualquer momento, tá? Padrão aqui, vai e volta. Bremen e Stuttgart. O Bremen subiu da segunda divisão, segundo colocado, atrás do Schalke, e o Stuttgart esteve na segunda divisão algumas temporadas atrás e quase caiu de novo na temporada passada, foi salvo ali com um gol de cabeça no último lance, no ano passado. O Bremen me causou uma certa desconfiança na primeira partida contra o Wolfsburg, mas se mostrou um time competitivo, saiu atrás e conseguiu virar, tá? Acabou tomando um empate na bobeira no final, mas me mostrou um time bem encorpado, tá? O Stuttgart vai passar um apertinho aqui. O Stuttgart contra o Leipzig, não foi? Empatou o jogo. Mas eu acredito num jogo com possibilidade de gols e possibilidade boa para trabalhar match odds aqui nas correções iniciais. Não viria com essa expectativa toda que o Bremen, porque ele subiu agora, ele vai ter dificuldade. Talvez não. Talvez ele dê pra gente boas oportunidades, tá? Na Série B, Operário e Sampaio. Esse jogo das 11 para mim, eu não vou conseguir focar na Série B, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu posso até buscar aqui no PDF o Operário, mas eu mesmo não vou conseguir trabalhar por conta da carga de trabalho nas ligas europeias. O Sampaio fora de casa, a gente já sabe, é um time com muita dificuldade, é um time que voa dentro de casa, venceu quase todos os times que disputou, contra quase todos os times que disputou partida dentro de casa, mas fora de casa o Sampaio tem muita dificuldade, é um time 880, tá? Poderia estar até disputando vaga na Série A se não fosse tão ruim fora de casa. E o Operário, mesmo não fazendo uma campanha brilhante, pode sim vencer esse jogo pela dificuldade do Sampaio, tá? Destaque negativo aqui, pelo fato do Sampaio não conseguir sair na frente nenhuma vez, por ser um time também que cede muita oportunidade e toma muitos gols. O Operário não faz bons primeiros tempos, mas o Sampaio consegue ser pior, né? Empata metade e perde metade. E o segundo tempo o Sampaio melhora um pouquinho e o Operário mantém ali a mesma dificuldade, inclusive passa a perder mais. Talvez, se você for encontrar algum domínio do Operário, seja no primeiro tempo e não no segundo, tá? Muito cuidado, esse jogo para mim, eu estou fora pelo horário do jogo. Mônaco e Rennes, se você acompanha mais o campeonato francês, talvez aqui você tenha uma oportunidade de match odds também. Não são equipes que eu trago de prateleira para trabalhar a favor, tá? São equipes que, assim como o Trabzonspor e o Fenerbahçe, eu estou mais de curioso, fazendo algumas anotações, talvez trazendo para a próxima temporada e não para essa. Então eu quero mais observar do que de fato trabalhar. Então é provável que nesse jogo eu esteja mais na anotação e na análise do que no clique. Eu gosto de fazer muito isso para que lá na frente eu consiga, talvez até no final do campeonato, trazer essa equipe para uma espécie de oportunidade de trabalho. Schalke 04 contra o Borussia Mönchengladbach. O Schalke perdeu o primeiro jogo que fez contra a equipe do Colônia. 3-1, não foi um jogo ruim do Schalke, tá? O Schalke teve um jogador expulso quando estava, se eu não me engano, 1-1 ou 0-0, acho que foi 1-1.
e aí acabou, óbvio, tomando uma pressão muito grande do Colônia e acabou perdendo, tá? Na minha opinião, não fez um jogo tão ruim, por isso que eu acho que o Schalke não tá com uma odd assim tão alta, estão respeitando bastante a odd do Schalke. O Gladbach é um time mais consolidado, teve em Champions aí há pouco tempo, virou o seu último jogo que fez contra o Hoffenheim, saiu atrás e aí teve um jogador a mais e aí conseguiu, né, de fato virar o jogo, assim como o Colônia aproveitou contra o Schalke, o Gladbach aproveitou contra o Hoffenheim, tá? O Gladbach, ele tem problemas defensivos, é um time que bate cabeça, o goleiro Sommer, tem dia que ele tá muito iluminado, tem dia que não, então assim, trabalhar match odds em jogos do Gladbach é certeza de que você vai passar pelo menos algum tipo de aperto, né? Não vai ser um jogo tranquilo, então muito cuidado aqui ao se expor contra o Schalke pela confiança do Gladbach, tá? Mesmo que o Gladbach tenha um momento melhor, esteja no momento melhor nas últimas temporadas, e o Schalke venha da segunda divisão, o Gladbach não passa tanta confiança defensiva. Agora, ofensivamente, quando o Plea, o Thuram e até os zagueiros, né, o Ginter que veio para o Gladbach esse ano, quando estão bem nas bolas aéreas, realmente é um time muito forte, inclusive nesse fator que eu citei de bola aérea. Também é um jogo aqui para correção de preço e até para over goals, tá? Vou marcar esse jogo também com uma possibilidade de trabalhar o mercado de gols. Beleza? O Monza com o Torino. Isso aqui também é uma curiosidade minha. Quero saber como o Monza, o time do Berlusconi, vai se comportar. Está contratando muitos jogadores de idade maior. Contratou o Pentanha, se eu não me engano, do... que estava... Não era nem na Atalanta, acho que estava no Napoli. Eu não lembro onde estava o Pentanha na última temporada. Foi a última contratação deles, pegou o Pablo Mari, que estava na Udinese, enfim, e eu quero ver o Torino. O Torino fora de casa, na última temporada, foi assim, ele só não era pior do que a turminha lá de baixo, né, o Cagliari, o Genoa e a Salernitana. E olha que a Salernitana ainda conseguiu se safar. O Venezia também era muito ruim, mas o Torino era 8 dentro de casa, ou 8 fora de casa e 80 em casa. Então, vamos ver se isso vai mudar. Para mim também é um jogo sem muita informação, então vamos buscar alguma coisa aqui para correção de preço, fazer algumas anotações e eu volto no próximo planejamento para a gente conversar sobre isso. Sport CSA, odd de 2 do Sport, que não vem fazendo uma boa segunda divisão não, hein? Vamos lá. Vamos buscar aqui o PDF de apoio. 6 vitórias em 11 jogos do Sport, apenas uma vitória fora de casa do CSA. O time do CSA sai pouco na frente, marca poucos gols. O time do Sport tem mais gols feitos e menos gols sofridos. O time do Sport era para estar marcando mais gols ainda, porque tem uma criação bem boa, mas qualidade ofensiva tá ruim. A mesma coisa vale para a qualidade ofensiva do CSA, só que o CSA toma menos gol do que deveria. Era para estar tomando muito mais, tá? O Sport também, mas pro lado do CSA é mais nítido. Não costuma fazer bons primeiros tempos a equipe do Sport, tá? Cuidado com essa odd do Sport. Leitura de jogo, não desgruda da tela, porque não costuma fazer bons primeiros tempos. Tá? O CSA, inclusive, perde bem menos do que o Sport, comparando o primeiro tempo entre as duas equipes dentro e fora de casa. Agora, o segundo tempo do Sport, aí parece que o Sport tem um ajuste, né? O time não perde mais no segundo tempo, sofre apenas um gol, marcou 9, vence mais do que metade dos segundos tempos, e o CSA perde metade das segundas etapas, inclusive com uma dificuldade muito grande de defender bolas aéreas, tá? E apesar de não ser um jogo aqui que me chama para gols, o segundo tempo indica uma possibilidade de vitória aqui do Sport. Porém, ficarei de fora desse joguito, tá? Goiás e Avaí é outro jogo que talvez eu fique de fora, por conta da carga, por conta de estar acompanhando os jogos da Europa e também por conta da qualidade das duas equipes. 3,90 é a odd do Avaí. O Avaí fora de casa vem de 4 derrotas seguidas. Deve ter vindo demais, tá? Eu não tô conseguindo acessar os outros jogos aqui. Fez um gol no América e só. Perdeu para o Ceará, para o Bragantino e para o Fluminense. O Goiás dentro de casa, depois daquela derrota para o Fluminense amarga, né? Porque o time chegou a virar o jogo e depois tomou a virada da virada. Ele venceu o Curitiba por 1-0. De maneira geral, o Goiás faz uma campanha ok dentro de casa, tá? É o que tem segurado ali o Goiás um pouquinho mais acima, tá? 4 vitórias em 10 jogos, o time perdeu apenas 2 jogos fora de casa. Dentro de casa. O Avaí tem 1 vitória fora, 5 gols marcados apenas e 8 derrotas.
Realmente é uma situação complicada para o time do Avaí. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui para esse jogo no PDF. Olha lá. Goiás com 4 vitórias em 10 jogos. Saiu na frente em metade das partidas. Não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, marca em todas, tá? Mas acaba sofrendo gol também com frequência, por isso que acaba sendo um time com uma tendência de ambas marcam interessante. O Avaí vence pouco, sai pouco na frente, falha bastante em marcar, sofre gol com frequência, tem uma defesa bastante vazada, tá? Cede muita chance de... Olha que interessante, ó. Olha esses 4 pontos aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo aí? O time do Avaí, ele cede 2,14 de grande chance por jogo fora de casa e ele toma 1,90. Tá dentro da média. Uma defesa ruim que cede bastante oportunidade e acaba sofrendo. O time do Goiás tem mais ou menos a mesma média de chances cedidas, mas toma só 1,10. Então, o Goiás, quando ele enfrenta adversários que têm um ataque abaixo da média, que é o caso do Avaí, ele acaba se safando de tomar mais gols do que deveria. Isso indica bastante coisa pra gente, né? O Avaí não faz bons primeiros tempos fora em relação à vitória, mas o Goiás também não, né? Então, de maneira geral, espremendo aqui o suco, ofensivamente os dois times têm mais ou menos a mesma pegada, só que o Avaí toma um pouquinho mais de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim, aí a gente tem uma superioridade bem grande do Goiás, o time marca mais gols, apesar de sofrer também. Vence metade das segundas etapas, o Avaí perde 60% dos segundos tempos e toma 11 gols. Então aqui, se você quer buscar uma situação talvez de valor, está a favor do Goiás. Se a leitura confirmar, o segundo tempo pode ser o seu caminho, tá? Vamos acelerar que a gente já está com 40 minutinhos. Aqui nós temos o Guarani contra o Náutico, outro jogo às 18h30 que eu não pretendo acompanhar, porque eu vou esperar o Palmeiras contra o Corinthians. Vamos para o Guarani aqui. Guarani Náutico. Vamos lá. 2 vitórias apenas do Guarani dentro de casa, 2 vitórias apenas do Náutico fora. Os dois times saem pouco na frente, péssimos ataques, defesas ruins, principalmente a do Náutico. O time do Guarani tem mais criatividade, mas menos efetividade, tá? O Guarani não faz bons primeiros tempos, o Náutico também não. O Náutico perde mais, marca menos gol, sofre mais. No segundo tempo também as duas equipes são bem fracas, tá? Então, jogo 100% para leitura se você for fazer. Não consigo ver, de fato, ali um real motivo para a odd do Guarani ser tão baixa, tá? Essas cotações na Série B não fazem muito sentido de um time que só tem 2 vitórias em 12 jogos, tá? O Náutico é ruim fora de casa, mas o Guarani não é nada de um supra-sumo para ter uma odd de 2. Então, para mim, o valor desse jogo está do lado do Náutico. Apesar do Náutico não fazer boa campanha, essa odd do Guarani não está tão boa. Eu procuraria alguma coisa para trabalhar contra o time do Guarani. Mas o meu real foco nessa noite de sábado é trabalhar esse jogo aqui, ó, Corinthians e Palmeiras. Jogo muito, como eu falei, muito importante para o Corinthians, para o ano do Corinthians, né? Que vai definir ali se o Corinthians vai de fato ainda focar no Brasileiro ou não. É óbvio que é só um jogo, mas isso aí influencia bastante coisa. Para o PDF de apoio, a gente tem o Corinthians com 7 vitórias dentro de casa, saindo na frente em 70% das vezes, falhou em marcar pouco e sofreu poucos gols, 14 gols marcados, 3 sofridos. O Palmeiras faz campanha melhor fora de casa do que dentro, mas não costuma fazer bons primeiros tempos, já vou mostrar isso para vocês. Por isso que ele não costuma sair tanto na frente, é um time que falha pouco em marcar e também sofre poucos gols, tá? O Palmeiras tem mais criação e menos efetividade fora. O Corinthians é muito efetivo em casa, ele cria menos, mas faz um pouquinho mais do que cria. E também era para estar tomando mais gols do que toma, assim como o Palmeiras, devido à qualidade ofensiva ruim do adversário. O primeiro tempo do Corinthians na Arena é muito bom, o time só sofreu 1 gol e marcou 6, venceu metade dos primeiros tempos, só perdeu 10. O Palmeiras vence pouco, perde pouco também, empata muito, marcou 5 gols, tomou 2. O Palmeiras não faz bons primeiros tempos, isso é corriqueiro. Tá, isso acontece com muita frequência. Só que o segundo tempo do Palmeiras é de almanaque na maioria das vezes, né? Óbvio que aqui o Corinthians faz um segundo tempo ainda melhor do que o primeiro. Mas o que acontece? O Palmeiras é mais efetivo no ataque,
toma gol com menos frequência e o Abel parece conseguir encontrar a deficiência da equipe, onde é que ela tá errando, e ajusta assim um ajuste fino que melhora muito o desempenho da equipe. Então promete ser um jogo assim muito disputado, com troca de superioridade e que pode ser decidido aonde? Nas bolas aéreas. Já que o Corinthians tem sofrido bastante nesse fundamento e o Palmeiras é um dos líderes, principalmente na bola aérea com escanteio da competição. Tá? Jogo para mim 100% para leitura e um jogo também para ficar de olho aqui numa correção de preço. Tá? Para fechar, 2 jogos, Cuiabá e Juventude, 3, né? Cuiabá e Juventude, 2,10 horas de Cuiabá. Cuiabá costuma fazer os seus pontos dentro de casa, mas essa temporada tá complicado, né? O Cuiabá é o 18º colocado, dentro de casa tem apenas 2 vitórias e o Juventude como visitante tem apenas 1 vitória. O Juventude é o lanterna da competição com apenas 16 pontos. Tá, deixa eu buscar aqui a odd do Juventude. A odd não, né? As estatísticas. Olha só, vamos ver se a gente consegue tirar algo de bom desse jogo, né? O Cuiabá sai pouco na frente, o Juventude sai um pouquinho mais. Gols marcados, 2 péssimos ataques. A defesa do Juventude é bem pior. O Cuiabá também era para estar tomando mais gols do que de fato toma. O Juventude cede bastante oportunidade e sofre bastante gol. O Cuiabá vence pouco no primeiro tempo. Me parece no primeiro tempo uma probabilidade boa de empate com poucos gols. E o segundo tempo, aqui talvez se a gente olhar com carinho, a única coisa que foge assim do normal é a quantidade de gols sofridos pelo Juventude nos 2 tempos. 8 no primeiro, comparado com o Cuiabá que é 3, e 11 no segundo. O Cuiabá tomou 4, né? O Juventude, por ser lanterna da competição, obviamente teria um número de derrotas grande, né? Então 40% no primeiro tempo, 50% no segundo. Mas eu não consigo confiar no Cuiabá com mod de 2,10. A bola aérea do Juventude pode ser a arma da equipe aqui, ofensiva. Defensivamente pode ser o calcanhar de Aquiles, tá? Eu vou pular esse jogo, com todo respeito. Se você for fazer, bom jogo para você, mas eu vou estar focado aqui no jogo do Corinthians. No mesmo horário, para quem quiser fazer um jogo de Série B, tem CRB e Grêmio. O Grêmio que no último jogo fora de casa conseguiu vencer o time do Guarani por 2-1. Olha aquele Guarani que eu falei para vocês aí com uma odd baixa. E o CRB, o último jogo, perdeu para o Náutico, inclusive vem de 3 jogos sem vitória. Tá? Só que se você botar dentro de casa, é um time invicto aqui nas últimas 5 partidas. Vem sendo um time under, mas de fato vem sem perder. Tá? Eu venho para esse jogo também para buscar algo no Leia per Equipe em Campo. Se eu for trabalhar, deixa eu buscar aqui as estatísticas do Grêmio, já que eu estou colocando estatística de todos os times do Brasil. Vamos respeitar para quem for trabalhar aí, espero que ajude vocês, tá? Grêmio com poucas vitórias fora de casa, inclusive é um time que empata demais, empata muito mesmo. Essa vitória do Guarani foi assim, fazia muito tempo que o Grêmio não vencia fora. O CRB costuma sair na frente do placar com determinada frequência, tá? O ataque do CRB dentro de casa é melhor do que o do Grêmio fora. Os gols sofridos, o CRB é um pouquinho pior. Os dois times cedem bastante oportunidade, tá? Mas o Grêmio tem sofrido menos gols, né? Conseguido se safar. O Grêmio vence poucos primeiros tempos, o CRB vence um pouco mais e perde pouquíssimos, né? Os dois times sofrem poucos gols, o ataque do Grêmio é bastante inefetivo no primeiro tempo, o CRB já é um pouco melhor. No segundo tempo a gente tem um papel invertido, né? O Grêmio vence um pouco mais, perde 0, né? Já que o CRB perdia 0 no primeiro tempo. Perde mais o CRB, mais gols sofridos aqui pro lado do CRB, mais gols feitos pelo lado do Grêmio. Então tem uma inversão de papel, jogo com pouca incidência de bola parada, eu ficaria de olho só no match odd se for fazer alguma coisa aqui. E aí sim, para finalizar, depois de 48 minutinhos, o Botafogo pega o Atlético Goianiense que tem o jogo da volta dia 17 na Arena Neoquímica, Arena Corinthians, contra o Corinthians, já passou pelo Nacional, precisa se reerguer no Brasileiro, né? O Goianiense tem elenco para não ficar tão abaixo assim no Brasileirão, não é para cair esse time. E o Botafogo aí, buscando reforços ainda, precisa de uma boa fase, tá? O Botafogo que vem capengando, se a gente colocar aqui os últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos do Botafogo, 2 vitórias. Uma fora de casa contra o Bragantino, onde ele não jogou bem,
e uma dentro de casa contra o Botafogo, assim, aí sim, contra o Atlético Paranaense, aí sim ele jogou bem. Derrota para Corinthians, para Santos, para o América Mineiro na Copa do Brasil, derrota para o Atlético Mineiro, derrota para o Fluminense no Clássico, enfim, derrota para o Cuiabá. Então precisa entrar no trilho aí o Botafogo, porque está fazendo uma temporada bem abaixo e dentro de casa tem apenas 3 vitórias. Tá? Então, para a gente fechar, vamos colocar aqui as estatísticas do Botafogo, só para a gente finalizar aqui o nosso planejamento. Como eu falei, Botafogo com pouca vitória dentro de casa, o Goianiense também tem pouquíssima vitória fora, os dois times saem na frente com 40% das vezes. Os ataques são fracos em relação à quantidade de gols marcados e a defesa do Goianiense é bem fraca. Tá? O time sofre até mais gols do que chances cedidas. Era para o Botafogo estar tomando mais gols? Era, mas a gente sabe que a qualidade dos ataques no Brasil não é boa. O Atlético Goianiense perdeu 60% das primeiras etapas e 60% das segundas etapas. Tá? A diferença é que o time sofre mais gols no primeiro tempo. Então, se o Botafogo der um padrão aqui de superioridade e oferecer uma oportunidade para estar ali ao Atlético Goianiense, eu estarei lá. Só toma cuidado com os contragolpes do Goianiense, que puniu bastante o Nacional no jogo da volta, também já puniu o Fluminense, é um time bem organizado, já puniu o Palmeiras, com cuidado, tá? Pela fase do Botafogo é difícil confiar, mas aí só a leitura. O segundo tempo o Botafogo melhora muito, né? Passa a vencer mais, só que é um time que vira um 8 ou 80, né? Vence 40% e perde 40%. Como confiar? Né? Então, enfim, 100% para leitura aqui também. Se for trabalhar, 7 gols de cabeça sofridos pelo Goianiense, 5 gols de cabeça marcados pelo Botafogo, isso também pode ser um fator decisivo, tá? Então, ó, vou colocar aqui como leia per equipe também, e olha como sobrou jogo. 7 jogos de super favorito, 6 jogos para um leia per equipe em campo, 5 jogos parelhos com correção de preço e 3 jogos para oportunidade de overgoals. É humanamente, vou falar para vocês em cima da minha experiência, é humanamente impossível acompanhar todos esses jogos com atenção. Então, sempre que eu tiver jogos no mesmo horário, eu vou colocar talvez 2 ou 3 na mesma tela. O que me chamar a atenção com oportunidade de trabalho, eu vou desfocar dos outros, tá? E é assim que eu trabalho. Aqui não tá os jogos da Bundesliga 2, mas vocês já sabem que eu provavelmente vou buscar aqui oportunidade para gols, tá? Super favorito, eu já comentei com vocês como é que eu vou fazer. E óbvio, quando eu for chegando aqui para as 16 horas, o meu combustível vai estar acabando, né? A lanterna vai se apagando, e aí eu vou estar com menos foco. E provavelmente também, se eu tiver oportunidade, talvez com menos dinheiro no mercado, porque eu não vou estar tão focado assim. E assim o meu sábado de trabalho. Não sei o de vocês, tá? E esse é o meu planejamento. Espero que eu tenha conseguido ajudar você de alguma forma. Um excelente sábado para todos. Faz o simples, não inventa moda. E é sempre um prazer.